Olá, amigos e amigas, que a graça e a paz de Jesus esteja com cada um de vocês. Vamos estudar a lição e hoje, quinta-feira, 9 de março, a lição 10, ela tem como título Legado Espiritual. É importante nós entendermos a diferença que existe entre herança e legado. Embora muitos dicionários coloquem essas duas palavras como sinônimos, né? E existe uma diferença entre ambas, onde herança representa todo aquele imóvel, né, imóvel que nós recebemos de alguém, quer seja por testamento ou por direito, né, no ato de sua morte. E já legado são todos os valores que nós passamos para nossos filhos, né? De boa conduta, de fé, de conhecimento sobre Deus, e que isso vai perpetuando de geração em geração, e as pessoas vão passando de neto para bisnetos, né? E um dos principais legados que nós temos de deixar para a nossa geração é a nossa fé e acreditar que a salvação só vem pela graça e a fé de Jesus. Os conhecimentos que nós temos de Deus, que nós passamos para nossos filhos, e assim geração por geração. Na Bíblia existem assim versículos que eles tratam sobre transmitir para a próxima geração e anunciar para as próximas gerações os feitos do Senhor que Ele fez para nós, para os nossos filhos, para a nossa família, para mostrar para eles o caráter de Deus, o verdadeiro caráter de Deus. Este é o legado espiritual que nós deixamos para nossos filhos. E em Deuteronômio repete-se muito sobre inculcar a palavra de Deus nos filhos, na sua casa. A igreja tem uma missão, mas também é uma missão dos pais, e não é só da igreja, não pode fazer só a família, também não pode fazer só uma pessoa, né? São um conjunto de coisas que nós deixamos esse legado para as demais pessoas. É uma união de todos, onde nós podemos falar de toda a grandeza de Deus, onde uma pessoa ajuda a outra, para nós formarmos assim e mostrarmos o verdadeiro caráter de Deus para as demais pessoas. E para mantermos assim, os nossos filhos assim, no caminho do Senhor, para nós deixarmos que esse legado passe para outras gerações. E que todos saibam que Deus é o Criador e mantenedor do universo. E que Ele é o dono de tudo. E que nós prestaremos conta, né, de tudo que nós recebemos do Senhor, o que nós fizemos com os bens, com os valores que o Senhor nos deu. E que nós devemos ensinar e aprender sobre a mordomia cristã, que são bênçãos que Deus nos dá, que nós recebemos do Senhor, e não trata apenas do que nós temos, né, enquanto nós vivemos, mas também do que acontece depois que nós descansamos, né? Depois que nós morremos, em que os filhos possam administrar bem as coisas que nós deixamos aqui do Senhor, e que tem que dar uma sequência, e que sejam contínuas, né? Esses valores, né? Que essas pessoas e nossos filhos não sejam gananciosos, não sejam egoístas, que não sejam mesquinhos, né, das bênçãos de Deus que Ele colocou nas nossas mãos, porque Ele confiou em nós, porque nós somos administradores dele. Nós, como os pais, estamos assim em uma posição de transmitir coisas nobres, espirituais para nossos filhos, onde nós somos pessoas que apenas montamos, né, e fizemos a nossa família, e que nós temos que mostrar esses valores, e que também nós influenciamos todos da nossa casa e em todos os lugares. E a herança é algo que um dia acaba, né? Se perde como dinheiro, como bens. Agora, legado
É algo que você recebe e que permanece por toda a vida. Talvez você não vá conseguir deixar assim, uma boa herança, talvez para os seus filhos, mas deixa eu assim dizer uma coisa para você, que você não se sinta culpado, né, acusado disso, de você não ter deixado nenhum bens materiais para os seus filhos, mas que você possa ter deixado um legado espiritual grande para seus filhos, né, que eles possam passar adiante, porque no final das contas, o que realmente importa é o legado espiritual, onde os seus filhos construirão assim uma nova história. Mas não se esqueçam, né, sempre de devolver o legado ao Senhor, onde todas as bênçãos que nós recebemos de Deus durante a nossa vida devem ser usadas fielmente para a glória de Deus. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, e em Malaquias, capítulo 3, versículos de 8 a 10, como esse legado que são os dízimos de ofertas que devem ser devolvidos ao Senhor, sejam nos períodos financeiros bons ou ruins. E nós glorificamos a Deus compartilhando diretamente com a casa do Senhor, com a igreja. E por meio dela, tudo que Ele nos dá, nós temos que devolver para a igreja os dízimos, as ofertas. E nós temos na Bíblia vários exemplos de pessoas que deixaram um legado enorme para a igreja, né? Por serem pessoas de um caráter reto, íntegro, né? Que foi o caso de Abraão, que ele instruiu a sua família, e depois dele ter falecido, né? Após a sua morte, continuou servindo pelo nome que ele deixou, que está lá em Gênesis, no capítulo 18, versículo 17 a 19. E esse foi o legado que Abraão deixou até os nossos dias, né? Outro exemplo é Davi, que ele nomeou seu filho Salomão como seu herdeiro, e ele garantiu que o seu filho recebesse um legado de materiais, físicos, né, e espirituais, para continuar a obra que ele havia lhe dado. E que Deus havia determinado também que ele continuasse, e que ele mesmo, né, o filho, no caso de Davi, continuasse a realizar o restante da sua descendência, né, da sua obra que ele deixou, e que acabou terminando, né, com os seus descendentes. E vejo que belo exemplo foi de Davi, né? Quando ele já idoso, ele ofereceu os recursos, né, materiais que havia preparado, tanto pessoais quanto do seu reino, para construir um templo. Está lá em 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 2 e 3. E essa obra começaria aproximadamente 3 anos após a sua morte. Ou seja, ele deixou um legado, deixou a construção de um templo que perpetuou por muitos anos. Está lá em 2 Crônica, capítulo 29, versículo 2 a 3. E isso serviria de testemunho para todos os povos e nações, povos vizinhos, né, que conheceram a verdade através desse templo. Está lá em 2 Crônicas, capítulo 6, versículos 32 e 33. E olha, durante séculos, né, o templo que foi determinada a construção por Davi, foi um poderoso projeto missionário, né, onde Salomão concluiu, e que originalmente foi muito bem planejado, né, e financiado por Davi, quando vivo ainda, né, atraindo milhões de pessoas para essa casa de oração, bem depois que ele já havia falecido, destinado para todos os povos e nações frequentarem aquele templo. Está lá em Isaías, capítulo 56, versículos 3 até 7. E essa obra só se concluiu e foi realizada por meio de determinação do Davi em vida, de devolver os dízimos e ofertas, e toda uma parte dos seus bens foram colocados para a construção desse templo, do que ele havia recebido ao Criador ao longo de sua vida e até o fim dela. Está lá em 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 14.
O legado que nós deixamos para nossos filhos, para nossa família, ou para outras pessoas, ou até mesmo para a sociedade, é muito mais importante que qualquer patrimônio, bens que nós possamos acumular e colocar em nossos celeiros, porque ele fica marcado na mente das pessoas. O que nós temos é estar bem conscientes que tudo que nós possuímos hoje vem desse grandioso Deus, desse maravilhoso Deus que é dono de tudo. E foi Ele, Deus, que nos outorgou, foi Ele que nos deu. E Ele deu para nós sermos administradores desses recursos. A nossa responsabilidade é pegar esses recursos e utilizar na obra do Criador, nos propósitos dele para a nossa vida e para a vida de muitas outras pessoas, mesmo que nós não estejamos mais aqui. E nós devemos procurar auxiliar os menos favorecidos, as pessoas injustiçadas, os necessitados, pobres que estão ao nosso redor. E quando nós doamos, quando nós estamos em vida, né, quando Deus assim mantém esse fôlego de vida, quando nós fazemos as doações nesse período, é uma forma real e sincera, enquanto nós temos o compromisso com o Criador. Isso nos faz de nós nos consagrarmos a cada dia, para nós crescermos espiritualmente, e assim nós não se apegaremos a esses bens materiais e às vezes cair em enganos do inimigo, porque às vezes nós exageramos com as coisas materiais. E reconhecer também, como fez, né, Abraão e Davi, que eles investiram, né, doando, né, os seus bens para a construção de obras que marcaram e perpetuaram no povo de Deus. E nós também devemos marcar o nosso nome para sempre, onde os resultados são rápidos das nossas disposições. Eles impactam as pessoas positivamente. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas através do poder do Espírito Santo, para que todos aceitem Jesus como Salvador e Senhor. Porque quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, a sua mente se abre, você fica sábio, você fica inteligente, você passa a ter mais entendimento da palavra de Deus, né? E você vai passar a entender que esse legado espiritual é importantíssimo nós deixarmos para as pessoas, para que realmente outras pessoas sejam alcançadas para a salvação. E quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, não é só isso, meu amigo. Você tem esse presente de Deus que chama-se salvação. E com isto, Jesus vai levar-te para as mansões celestiais, um lugar onde não há mais dor, mais morte, mais aflições. E sabe por que Deus quer fazer isto com você, meu amigo? Com você, minha amiga? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.